O Plugin está no ar. O programa de hoje é sobre roteiro de animação. Teremos um super bate-papo com 3 roteiristas e os nossos quadros F5 e A Hora da Pipoca com um conteúdo super bacana. Fique ligado que o Plugin está começando. De hoje é sobre um personagem muito conhecido, porém, poucas pessoas sabem dessa história, o tão incrível Walt Disney. Oi gente, na Hora da Pipoca de hoje nós vamos falar sobre o filme Walt antes do Mickey, que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Baseado em um livro, o longa mostra a biografia de Walt, que desde criança gostava de desenhar. Ele cresceu e manteve o gosto por desenhos. Seu sonho era ser animador. O filme conta diversas dificuldades que Walt teve até criar o personagem Mickey Mouse, que hoje é considerado o símbolo da Walt Disney Company. Walt! Roy, your brother's here! Welcome back, soldier. These drawings are good. Have you ever... Curtiram nossa sugestão de filme de hoje? Esse foi o Hora da Pipoca e até a próxima. Está começando o F5, o quadro para você se atualizar. E logo vamos mostrar a entrevista com os roteiristas de animação. Mas antes vamos contar um pouquinho sobre a série que eles estão produzindo. E pela primeira vez, a Belly será responsável por cada detalhe da série, desde as vozes até o roteiro. Boris e Rufus é uma produção da Belly Studio em parceria com a Disney, que conta a história de um cachorro e um furão que pensa que é um cachorro. A pré-produção começou com um encontro entre os roteiristas para decidir os 26 episódios, mas a parte de animação só começará em setembro. Além de produzirem essa nova série, os nossos entrevistados têm muita história para contar, como os roteiros da Turma da Mônica, do Sítio do Pica-Pau Amarelo e muito mais. E esse foi o F5. Até o próximo! Agora vamos mostrar a conversa que tivemos com os roteiristas lá na Belly Studio. Henrique é formado em cinema e pós-graduado em argumento e roteiro para cinema e televisão. Roteirista com mais de 600 minutos de dramaturgia exibidos em TV aberta e TV a cabo. Fabiane é uma grande roteirista que produziu séries e documentários, como Aqui Não Tem Estrela, A Turma do Penadinho, TNT Challenge, entre outros. Felipe é formado em design gráfico e estudou cinema na UFSC. Além de roteirista, é animador e criador, e um dos principais desenvolvedores da série Boris e Rufus. Nossa função também é concretizar ideias em formas manifestas. Então, por exemplo, se vem de um cliente externo, vamos falar que é mais fácil. O cara fala, eu tive uma ideia de um carro que vai pular uma rampa. Ele fala isso, ele não dá muitos alimentos pra gente. Então a gente se reúne e fala, tá, a gente tem um começo, o que a gente faz com isso? Aí através disso a gente vai fazendo a estrutura crescer até ter começo, meio e fim. E sempre focando no público-alvo, que isso é muito importante. Mas cada coisa é muito diferente, porque, por exemplo, se você vai criar um documental, você fala criar um documental, como isso é possível? Você está falando de realidade, mas você tem que ter uma estrutura por trás também. Então você tem que ter um começo. Qual que é seu mote? O que você vai querer passar ali? Se você ligar uma câmera e sair filmando qualquer coisa, você não vai chegar a lugar nenhum. Então o papel do roteirista da criação do documental, por exemplo, eu vejo muito o mote. O que você quer passar ali? O que você quer... qual que é o sentimento? Qual que é o seu objetivo? Porque senão você se perde também no processo. Desenho animado, aí é incrível, um elefante cabe dentro de uma caixa, então você pode criar muito legal e é o que eu prefiro fazer. Importante, assim, nessa questão das ideias, é como a gente falou, de simonia de ferramentas, porque as ideias elas vão vir de vários lugares, sabe? Vai estar no jornal, vai estar numa conversa com a tua família, ou tu tá na rua, tá observando uma situação que está acontecendo com outras pessoas. Então eu tenho muito assim de anotar tudo que eu acho que é interessante. Eu tenho várias listas assim com todas as minhas ideias. E às vezes uma ideia funciona por si só, às vezes tu junta várias ideias, às vezes tu tem uma ideia que tu nem acredita que ela vai funcionar num projeto teu, assim. Então acho que é mais ou menos por aí. Aí fica mais difícil ter a síndrome da folha em branco, né? É verdade. Porque tu tem todo esse arsenal, assim, e eu acho que o repertório também é muito importante. Tá assistindo, sabe? Assistir muita animação, assistir muito filme, assistir muita publicidade também.
porque tem muitos... Ele lê livro, vai jogar videogame, com vai certeza. viajar Falar com as pra- pessoas, cultura, tudo influencia. Com certeza. E o mais legal é sonhar, gente. Porque depois que você sonha, acorda de madrugada com aquela ideia genial, que só você entende, pegar aquilo e transformar em alguma coisa, pra mim acho que é o mais legal de tudo. Eu acho que tudo isso subentende também que é impossível, mas a gente tem que perder o medo de errar, né? Tipo, é impossível perder o medo de errar, vamos falar a verdade. Mas eu acho que dá pra gente diminuir ele a ponto de que você anota tudo que vem, por exemplo, e depois filtra. Ou você tá no meio do banho e você tem que sair no banho pra anotar, sei lá, depois você vê se funciona, né? Porque escrever é meio que se botar vulnerável, sabe? Porque tu vai estar escrevendo assim sobre ti. Mesmo Então que você tem ache muito que de não, ti, assim, tudo ali. mas quando é para um cliente, ainda mesmo assim tem muito de ti, eu não sei. Tem. Tá passando por você. Você é o primeiro filho. Nem que seja as tuas frustrações, mas tá ali, né? E de alguma forma, assim, eu acho que isso aparece, assim. Nos projetos pessoais, geralmente nós conosco mesmos, que pode ser mais difícil, mas é legal depois de um tempo abrir para as outras pessoas lerem. Aí deve que seja a sala de roteiristas que se reúnem todo santo dia, ou 3 vezes por semana, ou uma vez por mês. Pode ser que seja um roteirista-chefe que conversa com todo mundo, ou reunião com todo mundo remoto, sei lá. Varia, mas de qualquer jeito, eu acho que roteiro sempre tem um momento que tem que sentar alguém, a bunda na cadeira, para escrever. Sim, acho que fica muito mais legal o roteiro, ele fica incrível, fica parrudão. Agora, a realidade faz o roteiro aí, a gente faz. É 80% é uma mão só. Aí eu sou a revisora, eu sou louca, fico falando várias vozes, vejo se tem o tempo certo, ver se a história tá funcionando e entrega. Mas de qualquer forma, o mostrar para alguém é sempre importante, né? Nem que seja alguém que não seja assim do meio, que não escreva roteiros, mas a opinião de outra pessoa, para te validar, né, o que tu tá escrevendo, se está funcionando. Mas por outro lado também ler roteiro é difícil, né? Não é que nem literatura, né? O roteiro é muito técnico, ele não é uma literatura, ele não é era uma vez fulaninho de tal que foi a tal lugar. Não, ele tem que funcionar num set, então ele tem que ser técnico. Ali vai ser um guia que a equipe inteira vai seguir. Então, por exemplo, o diretor de arte vai pegar o roteiro, ele vai saber que ali ele precisa de um sofá rosa. O diretor vai saber que ele vai precisar de um traveling. O diretor de fotografia vai saber que lente vai usar. E o ator vai saber onde entrar e sair. Então, ele é como se fosse um guia passo a passo para todo mundo. Se o roteiro estiver ruim, tecnicamente, não vai funcionar. O roteiro de animação, ele é pior ainda, porque você não tem um ator para te ajudar. Então, você tem que fazer o bichinho se mexer certo, do jeito certo. Então, a descrição de cena, ela é muito mais detalhada, ela requer muito mais imaginação e você vai passar na mão de um cara que vai fazer a voz daquilo e um cara que vai animar aquilo. Ou seja, você vai criar alguém do zero. Não infantilizar o roteiro, não levar ele para baixo pensando que a criança não vai entender determinada coisa. As crianças são muito mais inteligentes do que a gente acha que elas são. Eu acho que isso é bem importante. Com certeza. E tem vários outros crivos, né? Tipo, tem regras de determinada idade até a idade, a gente pode usar isso. E tem uma regra explícita do que dá pra usar e o que não dá pra usar, independente do canal. E aí tem as regras do canal. E aí tem a pesquisa de campo, que eu acho que não dá pra nunca deixar de fazer. Que, por exemplo, você observar a criança. Como você disse, a gente já se distanciou muito dela. Como saber o que ela gosta? O roteiro não tem muito como você mostrar, só um outro roteirista leria um roteiro e falaria, puxa, que legal, ele manda bem. Isso é muito difícil, porque restringe a possibilidade de networking, né? Então você tem que meio que cavocar espaço, trabalhar de graça no começo, vai trabalhar de graça, vai tomar muito não, vai tomar não, vai fazer fome, vai. 20 versões de um roteiro, vai. Assim, aí isso até filtra as pessoas que querem mesmo, né? Porque eu conheci vários que... Desistiram. Que tem que ser meio teimoso, assim, no bom e no mau sentido, sabe? Mas é uma delícia, no final das contas. Sendo tão difícil, se não fosse uma delícia, a gente não faria, né? Não sei, mas tem uma coisa que eu acho fantástica, é quando alguém comenta, assim, que algo de um personagem que tu criou, sabe? Que se identifica de alguma forma, isso pra mim já paga tudo, sabe?
Então tu tá conversando com as pessoas. Eu acho que isso que é bacana. O plugin chegou ao fim. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, entre em contato com a gente através da nossa página no Facebook ou através de nosso e-mail, plugintv@gmail.com. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais plugin.